nome é Igor, sou um dos bolsistas do PIBID, da Matemática do IFCE Campus Maranguape. E esse é o nosso canal de matemática. Nele a gente vai trazer videoaulas e vídeos de construção de materiais didáticos voltados para o ensino da matemática. Então, se você tem interesse, se inscreve para receber mais vídeos. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Nele a gente vai tratar de quê? De logaritmo. E não tem como a gente tratar de logaritmo sem a gente falar da nossa definição do que é um logaritmo. Nele a gente tem o quê? Que A e B são números reais e positivos, com A diferente de 1. A gente tem o quê? Que o nosso logaritmo de B na base A vai ser um valor x, em que esse valor x é um expoente que a gente vai colocar em A, como está escrito nesse outro lado aqui, em que ele vai dar o resultado de B. Então, quando eu tenho um logaritmo assim, com A e B sendo qualquer valores que existem, o valor que a gente vai encontrar desse logaritmo vai ser um valor que a gente vai jogar na nossa base. E quando a gente jogar na nossa base, a gente vai multiplicar essa potência e vai dar o nosso valor de B. Nesse logaritmo, a gente tem as nossas propriedades e, obviamente, outras coisas. Mas primeiro a gente vai falar do nome de cada uma das coisas que a gente tem aqui, certo? O A é a nossa base, o B é o nosso logaritmando e o nosso x, que é o nosso expoente que a gente vai levar a nossa base para QDB, é, obviamente, o nosso logaritmo. A partir da nossa definição de logaritmo, a gente tem algumas consequências que não direto dela. Lembrando que, A diferente de 1, e a gente tem um A maior do que 0, e B também maior do que 0, o que a gente tem aqui? A primeira consequência, a gente tem que o logaritmo na base A de 1 vai ser igual a 0 para qualquer A. Por quê? Quando a gente pega aqui o nosso logaritmo e coloca na definição e chega aqui, a gente chega que A elevado a x vai ser igual a 1. E como a gente está levando o valor a x e dado igual a 1, a gente lembra as nossas propriedades de exponencial. A gente tem que ter um valor elevado a 0 para que dê igual a 1, independente de qual seja o nosso A. Então, obrigatoriamente, nosso logaritmo vai ser igual a 0. X deve assumir 0 também, certo, pessoal? Aqui a gente vai para a nossa segunda consequência do que a gente tem. Logaritmo de A na base A. Obviamente, quando a gente faz a nossa transformação para a nossa definição, a gente vai ter que nosso logaritmo de A na base A é igual a x. Somente se o nosso A elevado a x vai dar igual a A. Obrigatoriamente, o nosso x tem que ser igual a 1, pois, para dar o mesmo valor, o nosso expoente tem que ser 1. E, seguindo a segunda consequência, a gente tem a nossa terceira consequência, que é A. Agora a gente não tem só um logaritmo, a gente tem A elevado ao logaritmo de B na base A ser igual a B. Quando a gente tem isso, a gente tem o quê? A gente pega primeiro esse logaritmo. Esse logaritmo, quando a gente coloca ele em igualdade, ele vai dar o que para a gente? Ele vai dar um x, certo? Esse x que é o nosso valor do nosso logaritmo. Então, quando a gente olha para esse A e esse B aqui, a gente percebe que se a gente colocar um x no lugar disso aqui, que é a nossa resposta, a gente vai ter um A elevado a x igual a B. Que quando a gente olha para esse aqui, a gente tem o quê? Quando a gente aplica a nossa definição, a gente vai ter exatamente o nosso A elevado a x é igual a B. Então, isso a gente já pode assumir que quando a gente tem um A elevado ao log de B na base A, a gente vai ser igual a B. Na nossa quarta consequência, é um pouquinho mais complicada, mas é fácil, quando a gente percebe, é fácil de entender. Quando a gente tem o nosso logaritmo de B na base A sendo igual ao logaritmo de C na base A, o que a gente tem? A gente tem que B é igual a C. Por quê? Quando a gente tem o logaritmo de C na base A gente tem que ele é igual a x. E isso é a mesma coisa que o nosso logaritmo de B na base A. Correto? Vai dar igual a x. Abrindo isso um pouco mais, quando a gente pega só o logaritmo de B na base A, a gente vai ter que é igual a x. Aplicando a nossa definição, a gente vai ter que o nosso A elevado a x vai ser igual a B. Só que o nosso x também é igual ao nosso logaritmo de C na base A. Então a gente pode escrever assim. Então, chega no nosso resultado que o nosso C é igual a B ou o nosso B é igual a C. Aqui, pessoal, agora a gente vai tentar resolver alguns exercícios. Esses exercícios são 2 dos nossos 4 que a gente vai propor a vocês. Então, primeiramente, tentem resolver por vocês mesmos. E, assim que vocês encontrarem a resposta, se conseguirem, vocês tentam comparar com a resposta que vai dar aqui no nosso resultado, tá bom? Então, vamos aqui tentar resolver esse primeiro exemplo. Logaritmo de 1/8 na base 2. Então a gente pode escrever com a nossa definição, que vai ser 2 elevado a x igual
a 1/8. Quando vocês veem um resultado assim, vocês podem pensar no seguinte, que já que o resultado é uma fração, a gente pode escrever, pode se entender que o nosso x vai ser um valor negativo. Se o nosso x for um valor negativo, então a gente já toma a ideia do que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar esse valor do nosso denominador, dessa fração, e tentar transformar ele de alguma forma que se vire esse 2, certo? Então a gente tem que trabalhar esse número aqui. Já que o nosso número denominador é um 8, a gente vai tentar o quê? Fatorar ele para que se torne um 2, certo? Aqui, 8, eu posso escrever 8 como a gente já sabe, como um 2 elevado ao cubo. Então quando a gente substitui esse valor aqui, a gente tem que o quê? 2 elevado a x é igual a 1 elevado, quer dizer, 1 sobre 2 elevado ao cubo. Para reverter isso aqui, essa nossa fração, a gente faz o quê? A gente só transforma esse valor aqui para negativo. Então a gente fica com 2x elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3. Como a gente igualou nossas bases, a gente pode chegar na conclusão que x é igual a menos 3. E a gente encontra o nosso logaritmo. Já no nosso segundo exercício, a nossa B aqui, a gente tem log de 4 na base 8. Então a gente pode escrever com a nossa definição novamente que 8 elevado a x vai ser igual a 4. Nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o nosso 8 e o nosso 4. Então a gente vai escrever eles como 8. Eu posso escrever como 2 elevado a 3. Não esquecendo de colocar o nosso x do lado de fora. Igual ao nosso 4, que a gente pode fatorar para 2 elevado ao quadrado. Agora a gente volta para a nossa propriedade de potência. A gente volta para a nossa propriedade de exponencial. E a gente multiplica os expoentes que estão aqui dentro. Já que estão um lá de fora do parênteses. Então aqui vai ficar 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 2. Nisso, já que a gente tem nossas duas bases aqui iguais, a gente só precisa igualar quem? Os nossos expoentes. Então fica o quê? 3x é igual a 2. 3x é igual a 2, obviamente a gente só divide por 3 dos dois lados. Dividindo esse lado por 3, fica 3 por 3, corta, então fica x. E já que a gente dividiu por 3 desse lado, a gente divide por 3 do outro lado também. Então fica 2 terços. E essa é a nossa resposta. Continuando aqui, pessoal, a gente tem aqui mais dois exercícios. Como no mesmo esquema, vocês tentem resolver por vocês mesmos e depois tentem bater com o nosso resultado, tá bom? Aqui, vamos resolver esse primeiro exemplo. Esses dois exemplos, a gente vai ter que usar as nossas consequências da definição e aplicar a definição também. Aqui, primeiramente nesse aqui, de 5, que a gente tem 8 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Parece meio confuso, né? Um elevado ao outro, mas a gente vai tentar fazer o quê? Primeiramente, a gente vai tentar fatorar esse 8. Como a gente já viu no exemplo anterior, a gente sabe que esse 8 ele pode se tornar o quê? A gente pode escrever esse 8 como um 2 elevado a 3. Como a gente vai ter dois expoentes, a gente vai ter mais um expoente aqui que vai ser o log da base 2 de 5. Nisso a gente pode colocar para as propriedades de expoente, a gente pode o quê? Multiplicar um pelo outro. Ou a gente pode multiplicar um pelo outro aqui dentro e passar o outro para fora. Então a gente escreve aqui como o quê? 2 elevado a log de 5 na base 2. E a gente bota o quê? O 3 para fora. E aqui para a nossa consequência, a gente sabe que o quê? Como a gente tem valor elevado ao logaritmo com a base, o resultado vai ser o quê? O nosso b. Então a gente escreve que o nosso b, 5 elevado a 3. E aqui, como o nosso 5 elevado ao cubo, né? A gente sabe que o resultado vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, 125. Nosso quarto exemplo, a gente tem o quê? 3 elevado a 1 mais log de 4 na base 3. A gente vai ter que levar nossas propriedades de potência e tudo mais, certo? Aqui a gente tem essa potência
somando mais 1. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode separar ela. Então a gente vai escrever o quê? A gente vai escrever, já que a nossa base dessa potência aqui é um 3, então a gente quer 3 vezes 3, e a gente escreve o log. O log de 4 na base 3. Por que isso? Porque esse 3 que a gente tem aqui na frente, assim que a gente multiplica, ele vai virar esse 1 somado, que vai estar bem aqui. Então aqui não tem muito mistério, a gente só aplica a nossa consequência outra vez. A gente mantém o nosso 3, não é? A gente escreve 3 vezes, e a gente vê novamente o nosso log aqui com a nossa consequência. A gente sabe que o logaritmo de 4 na base 3 é elevado ao número 3, já que a nossa base aqui de baixo agora é a nossa base aqui do logaritmo, o resultado vai ser 4. E aqui é só multiplicar. 3 vezes 4 igual a 12. E é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo, o nosso primeiro vídeo sobre esse logaritmo. Futuramente a gente vai trazer mais vídeos sobre mais conteúdos, mais vídeos sobre construções de materiais didáticos voltados para a matemática. Espero que vocês gostem. Deixem um like e até mais.